Seabra, tudo bem? Boa noite, Diego Pérez. Gostaria que você, claro, fizesse a sua análise do que foi essa partida do Bragantino, dos comportamentos, mas porque, e mais uma vez, o Bragantino no primeiro tempo não foi criativo e no segundo tempo conseguiu ter mais ímpeto, conseguiu ter mais poder ofensivo, as trocas mudaram bastante hoje o Bragantino, mas porque o primeiro tempo novamente foi bastante abaixo do Braga. Boa noite a todos, boa noite, Diego. Exatamente isso que também nos incomodou durante o primeiro tempo no intervalo, né? Entendo que a equipe teve coragem e personalidade para buscar jogar, colocar a bola no chão na maior parte dos lances e conseguiu em alguns momentos quebrar essa pressão do Fluminense, mas além da falta de criatividade, também faltou agressividade para buscar terminar as jogadas com mais objetividade. Em alguns momentos conseguimos quebrar a pressão do Fluminense e tínhamos jogador livre no corredor central e insistíamos pelo mesmo lado, né? Em alguns momentos não tínhamos movimento de ruptura ou situação de progredir, tínhamos que brecar e começar a trabalhar a bola no campo do Fluminense. Aí tínhamos uma escolha ruim e permitíamos ao Fluminense recuperar a bola na sua intermediária. Então, foi um primeiro tempo que não nos agradou, mas ao mesmo tempo mostrou os caminhos, porque as nossas vantagens também estavam muito claras. O Fluminense tinha muita dificuldade de marcar os nossos passes no meio-campo, que inicialmente quebravam essa pressão, né? E a nossa pressão também estava ajustada, nos faltava também a agressividade no momento defensivo. Então, realmente, duelar, incomodar, ter contato corporal com os pontas do Fluminense quando baixavam para receber bola. Então, eu senti, mesmo em alguns momentos do jogo que teve disputa de bola aérea no meio-campo, pouca competitividade e imposição nesses duelos, em que nós deveríamos ter tido um pouco mais de imposição. Então, me pareceu que estávamos fazendo um jogo frio ou respeitando demais. Até individualmente, não só coletivamente, mas individualmente, né? E isso acabou nos diminuindo enquanto equipe, enquanto potencial de jogo defensivo, de jogo ofensivo, e fizemos um primeiro tempo praticamente estéril, né? Praticamente estéril. E foi chamada a atenção no intervalo para esses pontos, além de alguns ajustes, e eu entendo que a equipe já voltou melhor no segundo tempo, mesmo antes das trocas. Tá? E aí as trocas elas começam a ser feitas porque você está perdendo o jogo em casa, você precisa acelerar o ritmo do jogo. Então, quando você percebe que aquela volta e aquele ímpeto do início do segundo tempo começa a cair, eu não posso permitir o Fluminense ter o domínio do jogo de novo. Isso começa a acontecer, eles criam uma situação pelo lado direito, a gente defende um cruzamento numa chance de gol, então a gente já vai para as trocas para acelerar o jogo, para voltar a jogar no campo deles. E conseguimos ser agressivos na pressão, conseguimos entrar mais vezes na área, não só construindo de trás, mas também roubando bola em subidas de pressão, porque quando você não consegue, pela sua construção, fazer com que essa progressão chegue até uma chance clara de gol, muitas vezes é pela pressão que você vai recuperar uma bola mais alta para ter uma chance de gol. E a gente fez isso no segundo tempo, fez muito bem, empatou o jogo e teve o jogo, na verdade, na nossa mão, né? Mas fomos infelizes nas escolhas. Acho que nos empolgamos com a possibilidade da vitória, de estar tão melhor naquele momento do jogo, e precipitamos uma série de decisões e de ações com bola e deixamos o jogo aberto. Contra-ataque para lá, contra-ataque para cá. E o Fluminense, numa dessas situações, conseguiu sim ter a maturidade de ter um pouco de controle de jogo, trabalhar, elaborar, e gerar um ataque que pudesse proporcionar um escanteio. E também, ali na bola parada, tivemos uma desatenção que resultou no rebote na pequena área ser para o adversário. Então, sobretudo, um segundo tempo muito bom, né? Com uma postura que a gente espera da equipe sempre, em qualquer lugar, jogando em casa ou fora. E, lógico, esse desafio de, mesmo nos momentos de maior excitação ou de maior empolgação no jogo, conseguir ter boas escolhas, ter boas decisões, usar aquele momento que era favorável para realmente buscar
a vitória sem correr o risco que a gente se colocou de devolver o Fluminense para o jogo. O Fluminense voltou para o jogo e acabou conseguindo o gol da vitória. Sérgio, boa noite. A minha leitura ali, me corrija se eu estiver errado, durante os 45 minutos iniciais, você e o Vinícius muito agitados com a questão das bolas aéreas do Fluminense. Eu percebi vocês incomodados ali com a situação. Se realmente foi isso, se é algo que preocupa pela quantidade de bolas que foram alçadas na área no primeiro tempo, com vantagem, maioria, pelo Fluminense, e o gol sai também numa bola aérea, numa desatenção. Isso estava preocupando, a gente já sabia, né? O Fluminense é uma equipe que tem bons cabeceadores e faz bons bloqueios, tá certo? Então a gente se preparou para conseguir escapar desses bloqueios e ainda atacar os jogadores que atacam essa bola, mais no centro ou no primeiro pau, e eles acabaram tendo um cabeceio muito livre, que foi a defesa do Cleiton, e alguns mais no limite, mas estava preocupando até porque a gente errou o bloqueio. A gente acabou deixando 2 jogadores no jogador que estava bloqueando para livrar o Thiago, né? Quando a gente tinha ensaiado uma outra situação. A bola do segundo tempo é uma bola diferente, né? O jogo, depois de tantas substituições de um time e do outro, uma batida aberta de segundo pau, é uma situação padrão. Os jogadores que estão no primeiro pau têm que se preparar para a bola que volta, fazendo cobertura. E a gente, naquele momento, saímos andando para frente. O único jogador que fez cobertura foi o Guzmán, e aí acabou que ele salva o gol, mas o rebote fica livre, porque os jogadores de primeiro pau acabaram andando para frente e não fazer a diagonal para defender a bola que volta, né? Então foi nesse sentido o erro, não foi um erro só individual, foi um erro de alguns jogadores ali envolvidos na jogada, mas isso mostra a importância da gente ser capaz de manter a concentração, mesmo numa situação que a gente está se sentindo confiante e prestes a virar um jogo como esse, né? Então, isso às vezes é comum no esporte, né? Você passa tanto tempo buscando, pressionando atrás com uma mentalidade tão focada em terminar a jogada, em roubar a bola rápido, em pressionar. Quando o cenário muda, porque você consegue fazer o gol, você tem que ser capaz também de se ajustar e controlar o ritmo do jogo. E nos faltou um pouco, eu acho que, de maturidade, critério e discernimento para se ajustar ao jogo depois que a gente fez o primeiro gol. Boa noite, professor Seabra, Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Tenho certeza que não é o início de campeonato que o senhor projetava, um empate em casa e aqui uma derrota, que até pelo contexto, né, como se pudesse ter sido um resultado diferente. E você, numa resposta anterior, falou um ponto que eu achei muito interessante, sobre o Bragantino ter respeitado demais o Fluminense, como um dos pontos negativos, claro. A próxima partida é diante do Botafogo, que é o atual campeão brasileiro, certamente uma equipe com uma expectativa muito alta. Eu queria ouvir do senhor como é que vai ser, nesses próximos dias, claro, trabalhar para desvencilhar esse respeito, talvez, com o adversário. E também, se me permite, infelizmente o Bragantino caiu precocemente na Copa do Brasil, mas eu vejo uma vantagem nisso, que é o calendário mais livre, talvez não. Perdão, desculpa, eu errei a minha informação então. Mas de toda forma, uma semana que vem pela frente, com o calendário um pouco mais livre, quanto que isso é positivo para você poder trabalhar suas ideias e fazer os seus ajustes? Olha, é muito importante ter os dias de trabalho. Então, se vocês forem observar, os jogadores que jogaram menos no Paulista, por todas as condições que eu já falei em outras coletivas, eles têm crescido, né? Então, você vê as entradas aí desses jogadores como o Barbosa, que tinha ficado lesionado no Campeonato Paulista, o próprio Ramírez, que a gente fez uma progressão mais cautelosa. Você vê que os treinos estão proporcionando a esses jogadores adquirir a forma que eles precisam, né? Então, nós vamos aproveitar e, sobretudo, nós temos que tirar o aprendizado desse jogo. Nós precisamos respeitar todos os adversários, mas nós precisamos respeitar a nossa característica, os nossos objetivos e a nossa forma de jogar. Na verdade, a gente não teve o devido respeito com isso no primeiro tempo, né? E quando a gente volta no segundo tempo, independente do cenário, buscando fazer tudo que a gente se propõe a fazer e que tem como princípio e valor de jogo, a gente tem um desempenho muito mais próximo daquilo que a gente deseja, né? Então, eu acho que essa mensagem, né, que a gente tira desse jogo é algo que a gente precisa se apegar. A gente tem que ter coragem. Quer dizer, ano passado você vê o Botafogo, ele tinha uma campanha muito boa, já tinha tido no ano anterior, mas as 2 vezes que eu enfrentei para disputar o jogo, podendo vencer ou podendo perder, mas realmente desafiando e disputando o controle do jogo, o domínio do jogo, a criação de chances. A gente precisa ser capaz de fazer isso sempre.
tá certo? Pode não acontecer, circunstância do jogo, qualidade do adversário, tudo isso faz parte, mas a nossa postura, a nossa atitude dentro do campo, ela tem que partir e ser condizente com esses valores. Seabra, sem contar o amistoso, né, contra o Cruzeiro, são 5 jogos que o Bragantino não vence, e também sem contar o amistoso, são 8 gols que o Bragantino tomou nesses jogos, né, contando com o amistoso, 6 jogos, 10 gols tomados. Já em abril, depois de todo um campeonato paulista, o Bragantino passou com muita dificuldade na Copa do Brasil contra 2 adversários tecnicamente inferiores. Já não era para o time estar apresentando um futebol melhor, mais consistente nos 2 tempos e não dependendo de correr atrás do empate, da virada no segundo tempo? Concordo, e era o que a gente também esperava. Estamos ajustando a equipe com essa outra formação. Hoje, algumas dificuldades que ocasionaram gols nos outros jogos, nós somos mais competentes. Nós conseguimos controlar e proteger a profundidade melhor do que no jogo contra o Cruzeiro, do que no jogo contra o Ceará. A nossa compactação, trabalho defensivo e esforço dos pontas, se você comparar com o que foi o primeiro tempo do jogo contra o Santos, que foi o primeiro jogo que a gente fez sem o trio de médios, não está perfeito, mas melhorou demais, né? E sofremos um gol hoje numa situação bem diferente do que a gente vinha sofrendo, né? Então, jogamos uma bola longa, perdemos uma segunda bola e teve um ataque rápido por dentro. Já é uma situação bastante diferente daquilo que vinha acontecendo. E o lance do segundo gol, como eu já comentei, uma situação de bola parada. Então, eu entendo que a gente já mostrou uma consistência defensiva melhor, embora tenha aspectos que precisam sim melhorar. Certo? Compactação, subida de linha no primeiro tempo, incomodar mais a construção e a elaboração que o Fluminense tinha. Então, em alguns momentos, tivemos lentidão e passividade, ou a primeira linha sendo agressiva e as outras não vindo no tempo, né? Coisa que no segundo tempo a gente conseguiu ter outro comportamento, outra postura e se impor e tirar o tempo do Fluminense muito mais, né? Então, teve evolução, tá certo? Agora, tem pequenos aspectos e pequenos detalhes que em alguns momentos podem resultar em alguma situação que vai gerar uma oportunidade. Isso faz parte do futebol e a gente precisa continuar, sim, evoluindo como um todo para que a gente seja menos vulnerável. Me incomoda também bastante, profundamente, sofrer. O segundo gol é uma situação que a gente trabalha e é um erro claro, tá certo? Né? Então, é muito nítido, todos ali conseguem ver. E tem que servir de lição. Mas o primeiro gol é uma situação de disputa, de dinâmica coletiva, de preencher espaço rápido, a gente não pode se permitir também, né? Tendo um time jovem, tendo um time combativo, quer dizer, isso tem que prevalecer nesse tipo de situação e a gente pode sofrer com um time técnico e inteligente, habilidoso como o Fluminense em outro tipo de situação, mas embora em disputa a gente tem que prevalecer, a gente não pode admitir tomar o primeiro gol que a gente tomou. Mais uma vez, depois das mudanças que você fez, assim como foi no jogo contra o Ceará, principalmente as entradas do Lucas Barbosa e do Eric Ramírez, claro, o Pita fez o gol, mas no primeiro momento o impacto inicial foram essas 2 trocas que deram mais dinâmica e o Lucas foi bastante acionado. Considera mexer na escalação, de repente, com o Lucas, não sei se ele já tem condições. O Eric também é um jogador que dá mais rápido, mais agilidade no meio campo. A partir dessas mudanças que estão dando resultado no segundo tempo, se é algo que você pode considerar para as próximas rodadas. Com certeza, a gente vai considerar, a gente sempre considera, né? Sempre está vendo a evolução dos jogadores. Eu acho que é muito importante que prevaleça o mérito, mas a gente vai analisar com calma para que a gente tome a decisão, qualquer que seja, de manutenção ou de mudança, com embasamento, né? Com justiça, né? Porque a gente precisa agir dessa forma na gestão das oportunidades do grupo para garantindo justiça, a gente garantir engajamento, né? Então a gente precisa ter critério e fazer as coisas no tempo certo. A gente também tem os treinos e tem alguns dias importantes até o decorrer da semana para chegar no próximo jogo, e a gente vai usar todo o tempo que a gente tiver, a gente não precisa tomar uma decisão logo num pós-jogo, né? Mas isso está sempre aberto, isso daí está sempre aberto, né? Mas volto a falar com vocês,
a gente teve uma resposta já melhor no início do segundo tempo. Aí é lógico, precisando pôr toda a intensidade que a gente precisava pôr no jogo, agilidade e mobilidade, era também esperado que a gente acelerasse essas trocas, e é muito positivo que os jogadores que entraram bem. Então, nesse sentido, eles vão ganhando, né, uma avaliação positiva que pode contribuir para, no final, uma decisão nesse sentido, sem dúvida. Boa noite mais uma vez, professor Seabra. E ainda nessa linha de possíveis mudanças, uma entrada que me chamou muita atenção hoje foi a do Pita, até mesmo por ter sido o autor do gol. E como você falou até numa resposta anterior sobre a questão de vontade, ele, para mim, claro, a olho nu, mostrou muita vontade e trouxe uma dinâmica diferente. Claro que a gente que está de fora não tem acesso às informações que você e sua comissão têm, a gente até fica com esse questionamento, mas como tem sido esse trabalho com ele, reforço recente, essa disputa sadia, quem sabe, pela vaga do titular, como você já gostei dele. Exato, é preciso ter disputa, né? E da forma que a gente está jogando, a gente pode jogar com o Pita como centroavante, o Sacha flutuando, o Borbas como centroavante, o Pita flutuando, podemos colocar 2 centroavantes enfiados em algumas circunstâncias. Então, o que eu posso falar é que é um jogador muito profissional, muito dedicado, trabalha muito bem, né? E a gente conta com ele, Agora, existe, claro, situações de disputa. Tem 3 centroavantes. A gente tem o John como um meia que é mais articulador, mas a gente pode usar um 10 que seja mais um segundo atacante. Nesse sentido, abre esse tipo de possibilidade também. O John também pode jogar na ponta, vindo por dentro. Então, muito das soluções que vão acontecer, elas vão depender, na verdade, da avaliação do desempenho dos jogadores. A partir do momento que os jogadores vão crescendo, evoluindo e jogando num nível superior ao que eles estavam, ou eventualmente alguém que está jogando, a gente também precisa contemplar e buscar soluções de posicionamento para poder atender o mérito, que eu acho que é o ponto mais importante. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos.